Depois, muda seus hábitos. Depois, muda suas companhias. Depois, muda suas oportunidades. E quando você percebe, a vida que parecia travada começa a se mover, porque a pessoa que você se tornou finalmente está pronta para receber aquilo que pediu. A fase difícil, antes da riqueza, tem um propósito. Napoleon Hill dizia que toda riqueza nasce primeiro na mente. Antes do dinheiro aparecer do lado de fora, uma nova identidade precisa nascer dentro da pessoa. Porque dinheiro não sustenta alguém despreparado por muito tempo. Se a mente continua pequena, desorganizada e dominada pelo medo, até as oportunidades acabam escapando pelas mãos. É por isso que tantas pessoas passam por uma fase de pressão antes da virada. Não porque Deus queira destruir alguém, mas porque existe uma diferença entre desejar prosperidade e estar pronto para sustentá-la. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja removendo distrações. Talvez esteja afastando ambientes que diminuíam sua visão. Talvez esteja te obrigando a sair de uma mentalidade de sobrevivência. Porque existe um momento em que a alma começa a se cansar de viver pequena. Você tenta aceitar certas situações, mas algo dentro de você não consegue mais fingir que está satisfeito. O que antes parecia normal começa a incomodar. Conversas vazias cansam. Certos ambientes pesam. Pessoas negativas drenam sua energia. Você começa a sentir necessidade de silêncio, de clareza, de propósito, de reconstrução interior. E isso não acontece por acaso. Quando uma nova fase está chegando, primeiro nasce um desconforto interno. A pessoa percebe que não consegue mais viver como antes. E é aí que muitos se confundem, porque junto com essa expansão interior, começam a aparecer dificuldades, portas fecham, planos atrasam. Algumas pessoas desaparecem, certas oportunidades parecem escapar no último segundo. E quem não entende o processo acha que Deus abandonou sua vida. Mas às vezes, Deus fecha caminhos porque existem lugares onde sua próxima versão não conseguiria crescer. Nem toda perda é castigo. Algumas perdas são alinhamento. Nem toda demora é atraso. Algumas demoras são proteção. Tem coisas que, se chegassem antes, encontrariam uma mente emocionalmente despreparada. Tem bênçãos que precisam esperar até que a pessoa desenvolva maturidade para não destruir aquilo que pediu. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Deus muitas vezes trabalha primeiro na pessoa antes de trabalhar nas circunstâncias. Ele fortalece a mente antes de entregar abundância. Fortalece a disciplina antes do crescimento. Fortalece o caráter antes da expansão, porque riqueza sem direção vira caos. Prosperidade sem equilíbrio vira destruição. E é por isso que existe uma preparação invisível acontecendo antes das grandes mudanças. Você começa a perceber isso quando já não consegue mais pensar da mesma forma. A mente começa a acordar. Você começa a notar padrões antigos que antes pareciam normais. Começa a perceber como o medo influenciava suas escolhas. Como certas crenças limitavam sua visão. Como frases repetidas durante anos criaram uma prisão invisível. Dinheiro é difícil. Nada dá certo para mim. Minha vida nunca muda. Quem nasce pobre morre pobre. Essas ideias parecem pequenas, mas moldam comportamento. E comportamento molda destino. Napoleon Hill falava sobre pensamentos dominantes. Aquilo que domina sua mente começa lentamente a dominar suas decisões. E suas decisões constroem sua realidade. Por isso, a transformação verdadeira começa quando a mente para de aceitar automaticamente tudo aquilo que a limitava. Você começa a perceber que não nasceu apenas para sobreviver. Existe algo dentro de você querendo crescer, criar, construir, expandir. E ao mesmo tempo em que essa visão aumenta, a vida começa a exigir mais responsabilidade.
Você percebe que não pode continuar vivendo no improviso, não pode continuar adiando mudanças importantes, não pode continuar tratando seus sonhos como algo distante enquanto alimenta hábitos que sabotam seu próprio crescimento. A fase difícil faz a pessoa enxergar isso. Ela obriga você a olhar para áreas que antes evitava. Seu dinheiro, sua disciplina, suas amizades, sua energia, sua rotina, sua fé, sua coragem de agir. E pouco a pouco, aquilo que parecia apenas sofrimento começa a se transformar em construção interior. Você começa a perceber que certas pessoas precisaram sair da sua vida porque estavam conectadas com uma versão antiga sua. Alguns ambientes precisaram perder o brilho porque já não combinavam com aquilo que Deus queria construir em você. Certas portas precisaram fechar porque você estava insistindo em caminhos pequenos demais para o tamanho da transformação que estava chegando. E é nesse momento que algo muda profundamente. Você para de perguntar apenas, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que essa fase está tentando formar dentro de mim? Essa pergunta muda tudo, porque a vítima procura culpados, mas quem desperta começa a procurar significado. E quando a pessoa começa a enxergar significado na dor, a dor deixa de ser apenas peso. Ela vira aprendizado, vira maturidade, vira força. O ser humano possui uma capacidade absurda de adaptação e reconstrução. A história prova isso o tempo inteiro. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de conseguir criar uma lâmpada funcional. Muitos riam dele enquanto ele continuava tentando, mas aquelas falhas não estavam destruindo sua mente. Estavam fortalecendo sua capacidade de persistir. Nikola Tesla passou períodos de extrema dificuldade financeira enquanto carregava ideias que mudariam o mundo moderno. Steve Jobs foi retirado da própria empresa que ajudou a criar. E justamente naquele período de perda e humilhação, desenvolveu a visão que mais tarde transformaria a Apple em uma das maiores empresas do planeta. Até grandes inventores, líderes e criadores passaram por momentos em que tudo parecia bagunçado antes da virada, porque o ser humano é uma das criações mais poderosas que existem. Dentro da mente humana existe capacidade de adaptação, imaginação, reconstrução e transformação que nem a própria pessoa entende completamente. Uma única ideia pode mudar uma vida inteira. Uma única decisão pode alterar uma geração inteira. Uma única mudança mental pode abrir portas que antes pareciam impossíveis. E talvez Deus esteja justamente tentando despertar isso dentro de você agora. Talvez a pressão não esteja vindo para te destruir. Talvez esteja vindo para revelar forças que estavam adormecidas. Porque carvão sob pressão vira diamante. A semente rompe no escuro antes de alcançar a luz. O músculo cresce quando enfrenta resistência. E a mente humana também. Existem capacidades dentro de você que só aparecem quando a vida exige mais. É por isso que algumas pessoas saem da dor mais fortes, mais conscientes e mais preparadas. Elas entenderam que o sofrimento não precisava ser o fim da história, poderia ser o começo da reconstrução. E quando essa reconstrução começa, algo poderoso acontece. Você deixa de viver apenas esperando milagres externos e começa a construir transformação interna. Sua fé amadurece, sua visão amadurece, seu foco amadurece. Você começa a escolher melhor suas palavras, seus hábitos, seus pensamentos e seus ambientes. Começa a entender que prosperidade não é apenas dinheiro entrando. Prosperidade também é clareza mental, paz, direção, equilíbrio emocional e capacidade de construir algo sólido. Porque existe gente que recebe dinheiro sem estar pronta e perde tudo rapidamente. Mas quando a riqueza encontra uma mente fortalecida, disciplinada e alinhada com propósito, ela deixa de ser apenas sorte.
ela se torna construção. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora. Talvez Ele esteja fortalecendo sua estrutura antes de liberar algo maior. Talvez esteja ensinando você a administrar pouco antes de confiar mais. Talvez esteja removendo distrações para proteger sua visão. Talvez esteja usando essa fase para arrancar medos antigos da sua mente, porque existem versões suas que não podem entrar na próxima fase da sua vida. A mentalidade antiga não pode acompanhar a abundância nova. O medo antigo não pode controlar o destino novo. A insegurança antiga não pode continuar dirigindo suas escolhas. Por isso, a transformação dói. Porque crescer dói, mudar dói, romper padrões dói, mas permanecer preso também dói. E chega um momento em que sua alma prefere enfrentar a dor da transformação do que continuar suportando a dor da estagnação. Então não olhe para essa fase apenas como sofrimento. Talvez ela seja treinamento, talvez ela seja alinhamento, talvez ela seja preparação invisível. Porque algumas das maiores viradas da vida começam exatamente quando tudo parece silencioso demais. E lembre-se disso. Deus não desperdiça processos. O que hoje parece atraso pode amanhã fazer sentido. O que hoje parece perda pode amanhã revelar proteção. O que hoje parece peso pode amanhã se tornar força. Você não está vendo tudo agora. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Existem mudanças que começam primeiro dentro da mente, dentro da fé e dentro da identidade da pessoa antes de aparecerem na realidade. E quando essa mudança interna finalmente acontece, a vida inteira começa a responder de forma diferente. Então, continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender tudo, continue. Mesmo sem aplausos, continue. Mesmo sem aplausos, continue. Porque talvez esta fase difícil não seja o capítulo final da sua história. Talvez seja apenas o processo que está preparando você para a vida que ainda nem consegue imaginar. Se essa mensagem falou com você, comenta. Minha fase tem propósito. E nunca se esqueça, algumas das maiores riquezas nascem depois dos períodos mais silenciosos, difíceis e transformadores da vida.